Deus tem negócio contigo. Eu não sei qual é a tua situação, qual é o problema que você está enfrentando. Talvez você esteja diante de algo impossível. Eu quero te explicar o que é impossível. Algo que não pode ser ou acontecer. Talvez você esteja aí, pastor, eu estou numa situação que não pode acontecer isso. A minha situação, pastor, é tão delicada que não dá para acontecer. Diga para o seu vizinho: estás enganado. Você não pode fazer nada. Mas o teu Deus, Ele pode tudo. Todas as coisas é possível para Deus. O que é impossível? Algo difícil demais de fazer ou conseguir. O que é que você quer fazer e que você acha que não consegue? Você quer e você não consegue. Nesta noite, eu, como anjo de Deus, eu vou te dizer: você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai passar. Você vai passar na faculdade, você vai passar, você vai se formar, você vai tirar o diploma, Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai te abençoar poderosamente. O que é impossível? Improvável. É algo improvável. É algo que você diz: isso não pode acontecer. O improvável. Deus nesta noite quer dizer que vai acontecer o improvável na tua vida. Aquilo que você imagina que não pode acontecer, vai acontecer. Sabe por quê? Porque o impossível é inadmissível. Mas é inadmissível isso que está acontecendo. É impossível. Mas eu quero finalizar falando sobre impossível, dizendo que impossível significa inacreditável. Eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado, sem tocar nele. Você só olhe e diga assim: o inacreditável vai acontecer na tua vida. O inacreditável. Imagina algo assim inacreditável. Vai acontecer na tua vida. Aquilo que não pode acontecer, vai acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele quer, aquilo que você precisa, aquilo que você almeja. Para você é impossível, mas para Deus tudo é possível. É tanto impossível que aconteceu. Maria ficou grávida. Maria ficou grávida sem relação sexual. Obra do Espírito Santo. Ela engravidou. Impossível. Jesus foi para um casamento, acabou o vinho. E foram até Maria. E falaram, acabou o vinho. Ela disse assim: fala com ele, tudo que ele mandar fazer, pode fazer. Eu sou a mãe dele, mas só quem faz milagre é ele. E foram até ele, e ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas ele disse assim: pode encher as talhas de água. Encheram todas as talhas que tinha naquela época, que deu um total de 720 litros de água. E disse: agora pega, leva essa amostra para o mestre-sala, que é o cerimonialista, aquela pessoa que fica no casamento, e manda ele provar. Quando ele provou, quem levou sabia que era água, mas ele não sabia, o mestre-sala, que era água. Aí quando ele provou, ele disse: poxa vida. É muito comum no casamento, primeiro dá o vinho bom, aí quando está todo mundo lombrado, todo mundo bêbado, aí dão o inferior, porque não faz diferença, eles querem beber. Mas guardaram foi o melhor vinho para o final. Eu quero dizer nesta noite, que talvez você esteja o tempo todo só provando algo que não é legal, algo inferior. Mas eu quero te dizer, o melhor de Deus está chegando na tua vida. O melhor de Deus está chegando na tua vida. O inacreditável está acontecendo na tua vida, está chegando na minha vida e na sua vida. E ali foi transformado água em vinho, porque todas as coisas é possível para Deus. Aleluia.
jogaram um homem na cova dos leões. Eles estavam famintos. E não aconteceu nada com esse homem chamado Daniel. O rei trêmulo foi de manhã cedo, foi lá e chamou Daniel. O Deus que tu serve por acaso fez alguma coisa? Ele disse: vive, ó rei, não se preocupe não, porque o Senhor enviou o seu anjo, fechou a boca de todos os leões e eu estou vivo aqui. O impossível. Como é que pode um homem ser jogado numa cova com leões famintos e os leões não fazer nada? Jogaram 3 homens na fornalha ardente. E o rei ainda aumentou a temperatura, aumentou 7 vezes mais. E diz a Bíblia que o rei, quando olhou, as pessoas que jogaram os 3 foram consumidos pelo fogo, morreram. Mas os 3 estavam passeando e diz a Bíblia, eles foram amarrados, jogados amarrados. E diz que o rei olhou e disse: quantos nós jogamos? Disseram 3. Ele disse: mas só que tem 4. E o 4º é semelhante ao Filho dos Deuses. E a Bíblia diz que eles estavam passeando na fornalha. O rei aumentou 7 vezes a temperatura. O homem pode aumentar a temperatura, mas quem controla é Deus. Talvez esteja quente demais, mas tu vai sobreviver, tu vai aguentar, porque quem está sustentando você e eu é o Senhor, o Deus do impossível. As muralhas de Jericó, elas tinham cerca de 6 metros de largura. Eram construídas casas no muro, de tão grosso, de tão forte que eram os muros. Impossível transpor aquelas muralhas. E diz a Bíblia que o Senhor deu ordem: toque as trombetas e pode gritar. Aqueles muros, eles entraram, literalmente, apenas com um grito. Diz pro teu vizinho e diz: cadê o grito? Cadê o grito de vitória? Cadê o grito? 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 Diz pro teu vizinho: aqui não é cemitério. Os mortos não louvam a Deus. Diga: você está aí na igreja do Deus vivo. Cadê o grito? Cadê o grito? Cadê o grito? Cadê o grito? E as muralhas ruíram. E eles entraram na terra. Diz para o teu vizinho: assim vai acontecer contigo. Nessa palavra introdutória, eu quero concluir nessa palavra introdutória te dizendo o seguinte: o Deus do impossível, Ele transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé, e Ele em sonho em realidade. Diga para o seu vizinho: está preparado? Está preparado? O impossível vai acontecer na tua vida. Mas para o impossível acontecer na minha vida, na sua vida, nós precisamos de alguns passos. Vamos começar? Primeira coisa que eu preciso para o impossível se tornar possível: eu preciso crer. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê. Diga: eu creio. Eu acho que vão cantar essa música. Eu creio, né? Parece que vão cantar. Eu creio essa música. Nós vamos cantar. Eu creio, eu creio. Está tudo ruim, está tudo diferente. É hoje o negócio. É hoje o negócio. Rapaz, o negócio está tão estreito que Deus tem falado comigo de madrugada. Eu estava esperando para dar no final a notícia, mas eu vou dar logo agora, já que é o Deus do impossível. Quarta-feira nós vamos começar Noite dos Milagres. 7 quartas-feiras que tem o tema Noite dos Milagres. Diga para o seu vizinho: te prepara. Traz mala, traz maleta, traz sacola para o culto de quarta-feira. Porque vai chover milagre, vai chover milagre, vai chover milagre, vai chover milagre. Eu preciso crer para o impossível se tornar possível. Marcos 9:23. Ele disse:
tudo é possível ao que crê. Qual é o teu problema, hein? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Eu quero que você diga o teu problema agora. Problema? Não, eu estou falando sério. Eu estou falando sério, não estou brincando não. Você vai dizer problema? Aí você, em silêncio, vai dizer o problema. Já? Novamente. Problema? Eu quero te dizer uma coisa. Você, a partir de hoje, não existe mais. Porque o Deus do impossível vai realizar o milagre na minha vida. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê. E eu vou te provar isso, Lucas capítulo 8, versículo 43 em diante. Chega uma mulher, 12 anos sofrendo de uma hemorragia, padecendo, a Bíblia diz, na mão dos médicos, padecendo. Acabou o dinheiro, não tinha mais nada para fazer. Aí ela ouviu falar de Jesus. Pergunta o seu vizinho aí e disse: já ouviu falar de Jesus? Diga para ele: já ouviu falar de Jesus? Você responde: não só ouvi, como eu o conheço. Eu vou repetir de novo. Você já viu falar de Jesus? Diga: você já ouviu falar de Jesus? Responda o que eu disse agora. Novamente, o ensaio foi legal, o ensaio. Eu vou começar e você termina. Você vai dizer o seguinte para ele: você já ouviu falar de Jesus? Aí você vai dizer: não só ouvi, como eu o conheço. 1, 2, 3, já, novamente. Só quem conhece aplaude ele. Só quem conhece aplaude ele. Aí essa mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Ela não disse tocar nele, disse só nas vestes. Diga para o seu vizinho: isso é fé, não é não? E ela foi, ela era imunda, ela não podia estar no meio do povo. Existia naquela época uma cidade de refúgio para as pessoas imundas, que tinha lepra, que tinha hemorragia, não podia estar no meio do povo. Pois ela enfrentou o preconceito, ela entrou na multidão e ela só tocou nas vestes. E a Bíblia diz que Jesus parou e disse: quem foi que me tocou? Os discípulos disseram: ninguém te tocou. Jesus disse: alguém me tocou. E disseram: ninguém te tocou, está todo mundo te apertando, está todo mundo te tocando. Ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que saiu poder de mim. E aquela mulher trêmula se aproximou de Jesus e disse: foi eu. Ele virou para ela e disse: filha, fique livre desse mal. E ela foi embora. O Deus do impossível, Ele é tão tremendo. Por isso que eu mandei você repetir: não só ouvir, como eu o conheço. Essa mulher não era ninguém. Depois passou a ser alguém. E depois passou a ser filha. Olha para o seu vizinho e diz: você não era ninguém. Passou a ser alguém. E depois que conheceu Jesus, você agora é filho ou filha. Você é filho, 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 você é filho. Uma pessoa chegou e disse assim: eu sou filho do governador, eu sou filha do rei dos reis e senhor dos senhores, eu sou filho do dono do mundo. O governador tem 4 anos de mandato. O meu rei, o eterno, não acaba. Diga pro teu vizinho: tu quer mais o quê, rapaz? Se você quer o impossível que se torne possível, você precisa fé. Deixa eu te contar um testemunho que aconteceu em Londrina. Um missionário que fazia viagem de Londrina até Curitiba. Eu conheci o pastor que contou esse testemunho, pastor Alziro.
E ele compartilhando, ele disse que esse missionário saiu de Londrina para Curitiba. E aí nesse dia deu uma chuva muito grande, que ele não enxergava mais quase nada. E a chuva foi tão grande que ele perdeu a direção da Kombi. E ele saiu da estrada e caiu de despenhadeira abaixo. E ele ficou entre as ferragens. Acabou a Kombi. E ele ficou preso. Ele quebrou várias costelas e fraturou a coluna. E ele ficou só orando. E a chuva caindo, ele orando. E um carro foi passando e viu o que tinha acontecido, parou. E começou a chamar ajuda, tudinho. E o corpo de bombeiro foi até lá. E difícil para ir até lá. Não tinha como tirar o carro. E para resgatar alguém era impossível. Mas com muita dificuldade, os bombeiros conseguiram descer como rapel. E foi difícil tirá-lo do meio das ferragens. Tiveram que usar a serra elétrica para serrar o carro, bandar o carro, para tirá-lo. E levaram até um hospital em Curitiba. E ele fez uma cirurgia muito séria. E ele passou várias horas sem falar, sem nada. E aí quando ele voltou, o médico foi acionado. E ele perguntou quem ele era, como era o nome dele. E ele falou. E ele disse: o que aconteceu? O médico disse assim: você teve um acidente muito sério. Você saiu faz tantas horas da sala de cirurgia. E eu tenho uma notícia para lhe dar que não é boa. Você vai passar muitos dias aqui. E eu fiz uma cirurgia, você tem várias costelas quebradas e fraturou a sua coluna. E eu quero te dizer que você não vai mais poder andar. Você vai ficar tetraplégico. Ele virou para o médico e disse assim: eu vou andar. Eu vou andar. E o médico disse: eu sinto muito, mas você não pode. Você não vai poder nem sentar, quanto mais andar. Ele disse: olha, doutor, o senhor pode ser médico, o senhor pode ter estudado, mas eu quero te dizer que existe um médico maior do que o Senhor. E esse médico eu sirvo. Esse médico, ele vai me curar. E esse médico vai fazer eu andar. Ele disse: me perdoe, mas é impossível. O que aconteceu com você? Você perdeu cerca de 10 centímetros da sua coluna. Você não pode. Cientificamente você não pode mais. Você está paralítico, você não pode, você não mexe. Ele disse: olha, eu sirvo um Deus que pode tudo, Deus do impossível. E eu vou dizer para o senhor: eu vou andar. Eu vou andar porque eu trabalho para Ele. Eu vim numa missão e eu preciso. E o médico chamou, deu um calmante porque ele estava já agitado tudinho, e foi embora. E ele foi orar de madrugada. E aí quando ele dá um cochilo, ele dorme. Aí ele viu um clarão muito grande. Ele dormia num clarão dentro do quarto dele, lá no hospital muito grande, que ofuscava. E ele pegou, abriu os olhos, mas não conseguia enxergar um clarão muito grande. E ele olhou e viu um médico entrando. O médico abriu uma mala, pegou, tirou algo, abriu ele. E ele vendo tudo, mas não se mexia. E fez algo, costurou. E no final ele pegou, tirou um vaso pequeno. E ele entornava na mão, e ele passava na costa dele, na coluna. Passava, um líquido passava, tudinho. E ele disse: hoje eu estou aqui porque Deus me enviou. Eu sou o anjo da cura e tu estás curado. Esse homem começou a dar glória a Deus, começou a dar glória a Deus, aleluia. Começou a gritar, que o hospital começou a escutar as pessoas mais próximas e chamaram disso aí. O paciente lá acordou e está gritando, todo mundo correu, foi para lá.
E quando o médico entra, ele já tinha descido da cama e ele estava pulando e dizendo: eu não disse. E o doutor naquela hora olhou para ele e disse: eu não disse que o Deus que eu sirvo ia fazer um milagre. O médico pegou, era o dono do hospital. Ele disse: esse é o meu Jesus. O médico se ajoelhou e disse: eu quero aceitar esse Jesus. O médico aceitou Jesus. Todas aquelas pessoas que fizeram a cirurgia, anestesista, tudo aceitaram Jesus. E o médico disse: a partir de hoje agora, eu vou te dar um carro novo e vou bancar todas as tuas viagens missionárias. Diga para o seu vizinho: tudo é possível ao que crê. O impossível vai acontecer na sua vida. Basta você crer. Sabe por que nós precisamos de fé? A fé vê o invisível. Veja o invisível agora. Veja agora, contemple. Veja o invisível agora. Veja o invisível agora. Veja o invisível, aquilo que você quer. A fé vê o invisível. Acredita no inacreditável. Acredite naquilo que você acha que não pode. E recebe o impossível. Aleluia. Aleluia. Hoje é só preparação para quarta-feira. Deus vai fazer milagre aqui nessa igreja. Nós temos uma promessa de muitos pregadores que aqui vai ser um lugar de milagre. Pessoas de cadeira de roda vai andar aqui. Cancerosos vão ser curados. Deus vai fazer muitos milagres. Se prepare. Se prepare, porque você vai ver milagres. Muitos carros vão estar aí na frente. Não vai ter lugar para entrar mais de gente atrás de milagre. E diga para o seu vizinho: eu tenho uma notícia boa. Você é um agente de milagre. Vai ser através de você que Deus vai fazer o milagre. Vai fazer o impossível. Quem quer ser usado? Quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado? Quem quer ser um instrumento de Deus? Então, para o impossível se tornar possível, eu preciso de quê? De quê? O quê? Mas crê em quê? Porque tem gente que pode crer em qualquer coisa. Para você ter o impossível na sua vida, você precisa crer em Deus. Diga para o seu vizinho: crê em Deus. E quando você crê em Deus, João 11:40, se creres verás a glória de Deus. Quando você crê em Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que enviou o anjo Gabriel até Maria, você vê a glória de Deus. Mas você não pode somente crer em Deus. Você precisa crer. Levante sua Bíblia, levante sua Bíblia, levante sua Bíblia, levante sua Bíblia agora, levante. Olhe para a sua Bíblia. Eu quero que você olhe para, não é para mim não, olhar para a Bíblia. Mas olhe assim, fique olhando assim, fique olhando assim. Olhe para ela. Você não sabe o que você está segurando. Você não tem noção do que você está segurando na sua mão. Eu quero que você continue olhando para a Bíblia. Não é para mim não, é para a Bíblia. Que eu vou te ensinar a partir de hoje. Você vai dar valor a essa Bíblia agora. Você está olhando, sabe para quem? Sabe para quem que você está olhando? Para a bússola. Você está olhando para o livro de Deus. Esse livro aí, o Senhor deixou para você ler, para você meditar, para você memorizar, para você usar. A partir de hoje você vai dar valor a essa Bíblia que você está segurando. Tá vendo a Bíblia? Continue olhando para a Bíblia. Eu quero te dizer, para o milagre acontecer, para o inacreditável acontecer na sua vida, o inadmissível acontecer na sua vida, o impossível acontecer na sua vida, você precisa crer em Deus, mas você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer nessa Bíblia. Olha para o seu de novo, olha para ela. Você precisa crer. Ei, isso não é um livro qualquer não. Ei, isso não é um livro qualquer. Isso é um livro que Deus colocou na sua mão. Esse livro aí é a palavra de Deus.
Deixa eu te falar aqui uma coisa bacana. Esse livro que você está pegando aí. Marcos 13:31 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essas palavras não vão passar. Por isso que ele deixou. A Bíblia diz, quarta-feira eu vou falar sobre isso. A Bíblia diz que Jesus não fez mais milagres por falta de fé. E diz a Bíblia também que todas as coisas não foram escritas porque não caberia em todos os livros. Mas sabe o que João diz, o Evangelho de João? Que esses milagres que foram escritos, que foram deixados na Bíblia, é para que todos aqueles crescem no nome do Filho de Deus, para servir de exemplo. Então ele deixou exemplo para você crer, para você acreditar. Então você precisa crer na palavra, você precisa crer na Bíblia. 1 Timóteo 4:9, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Vou dar só um exemplo. Eu estou falando de fé, de crer. Crer em Deus, crer na palavra. Tudo que está escrito na Bíblia é a verdade. Eu vou dar um exemplo aqui para você que precisa. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu quero dizer que toda a tua casa vai se converter. Toda a tua casa vai conhecer Jesus. Amém? Vou dar outro exemplo que está escrito na Bíblia. Outro exemplo. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossa necessidade em Cristo Jesus. Ei, você está com necessidade aí? O que está faltando em você? O que está faltando para você? Diga para o seu vizinho: o teu Deus vai suprir isso. Ele vai fazer o milagre, porque Ele é o Deus do impossível. Em Hebreus 11:11, olha o que a Bíblia diz: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu pergunto, quem tem promessa de Deus aqui? Agora eu pergunto, já que eu estou falando de promessa, então vamos direto para a promessa. Primeiro eu preciso crer. Crer em quem? Crer em segundo lugar? E em terceiro lugar eu preciso crer nas promessas. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Francis, deixa eu te dizer. Aqui nessa igreja eu vi, ninguém me falou. Quando Deus deu uma gravata, usou o pastor Frank para dar uma gravata para o teu marido. E o que foi que ele falou? Que ele iria precisar porque Deus iria levantar ele. Para ti isso é impossível, né? É? Mas para o nosso Deus, não. Pois a promessa está de pé. Aquela gravata foi apenas um sinal de Deus, que usou o servo dele para mostrar que ele vai fazer. Eu vou te falar uma coisa: no momento certo, Deus vai realizar. Deus vai fazer. Quem tem uma promessa aí? Quem tem uma promessa? Quem tem uma promessa? Quem tem uma promessa? Essa promessa é difícil? Eu quero que alguém levante a mão que é difícil. Essa promessa que Deus fez é difícil, é impossível? Então vamos lá. Em Josué 21:45 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu vou perguntar novamente: quem tem uma promessa de Deus? Rabacanta, rabaxu de canto. Ei, tiribai, sui cantalaia. Assim diz o Senhor: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Quando eu prometo, eu faço, eu cumpro, porque eu velo pela minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Deus, Ele cumpre. Deus, Ele cumpre. E eu já disse, Deus é poderoso para mover céu e terra. E Deus é poderoso para trazer gente de longe.
se Ele fez uma promessa. Vem cá, Paloma. Vem cá, Paloma. Vocês lembram do domingo que eu preguei? Na despedida da Paloma? Vocês lembram? Lembram ou não lembram? Eu preguei sobre o que, Paloma? Vocês pelo menos lembram desse domingo que eu estava pregando? Que Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Eu falei dos planos de Deus. E que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Eu falei para vocês naquele dia. E eu pregando, Deus me mostrava ela. Mas só que eu fiquei calado. E Deus me mostrava ela ali, tudinho tal. E eu ainda disse assim, Deus é poderoso. Deus para trazer, se você pediu, tudinho tal. O que foi que aconteceu, Paulo? Resumindo, o que foi? Ela não vai conseguir. Deus me mostrava algo. Eu disse naquele dia, Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para você. Espere, existe o tempo de Deus. E a Paloma estava namorando um rapaz. Meu amigo, quando eu olhava para ele, eu digo, não é de Deus. Não, eu sei quando é de Deus, irmãos. Olhar, mas ela queria, né? E eu sou o pastor dela, mas ela tem um pai, o pai aceitou. Eu vou dizer o quê? Mas rapaz, meu coração, a Vitória disse, papai, por favor, não se meta, papai. Papai, o pai dela é o titio Ari. Papai, deixa ele, tudinho tal. Rapaz, naquele dia, na despedida dela, eu disse, Senhor, eu contei tudinho o que Deus ia fazer, que Deus tudinho tal. E o Senhor está nas tuas mãos. E aquilo me agoniava muito. Eu disse, Senhor, tu tens o melhor. E naquele dia Deus estava me mostrando que tinha algo. E ela foi para a viagem. E nessa viagem, Deus levou um americano, do jeito que ela queria, do jeito que ela pensava, do jeito que ela imaginava. Vocês estão vendo como Deus traz lá da América? Moral da história, irmãos. Primeira coisa, ela chegou aqui, terminou com uns e outros. E já estão orando, o rapaz foi embora para os Estados Unidos e volta breve. Vai lá. Diga para o seu vizinho assim, o que Deus tem para ti, tu não precisa ir atrás, porque quem conhece Jesus, quem conhece o Deus do impossível, não precisa fazer nada, basta crer em Deus, crer na palavra e crer na promessa, porque a bênção, ela vem atrás de nós. Pare de estar nas redes sociais atrás de alguém. Você não precisa de rede social. Você precisa estar antenado com a rede celestial. Essa sim. Entra no negócio de relacionamento atrás de namoro. Eu não preciso. O melhor de Deus está por vir. Deus tem o melhor. Quem quer o melhor? Quem quer o melhor? Quem quer o melhor? Aleluia. Pai, quando ela hoje estava aqui sentado, fiquei com a igreja aberta. A Yasmin com o Daniel limparam a igreja. Eu fiquei lá fora, tudo arrumadinho. Eu fiquei lá, deu vontade de ficar lá. Lá para um carro, era a Paloma, foi logo sentando, me abraçou. Tio, eu quero te contar, tio. Aconteceu mesmo do jeito que o senhor pregou. E começou a falar, eu digo, o quê? Tio, tá tudo bem. Tio, assim, feliz. Eu digo, graças a Deus, meu Deus. Agora eu pergunto, quem quer apanhar? Quem quer apanhar? Quem quer apanhar? Se mete nas coisas de Deus. Mas quem não quer apanhar? Quem quer ser abençoado? Então creia em Deus, creia na palavra, creia nas promessas, que elas literalmente vão se cumprir. Só quem acredita dá um glória a Deus bem forte. Deixa eu te falar uma coisa. Eu pergunto, Deus mudou?
Diga, nunca muda. Se ele foi fiel no passado, vai ser fiel agora. Então, eu te pergunto uma coisa. Você quer o melhor de Deus? Vou perguntar, você quer o melhor de Deus? Em 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Diz para o teu vizinho, não está custando não. É porque Deus está te preparando para receber. Você ainda não está preparado. Deus está te tratando. Às vezes diz assim, poxa, mas por que isso? Por que isso? Por que está demorando? Não está demorando não. É que está faltando você aceitar o tratamento de Jeová. Deus, Ele quer, aprenda, que você dependa totalmente dEle. Deus quer que você confie nele, não na sua profissão, não no seu trabalho. Você confia, aí você coloca a esperança em homem, aí você se decepciona. Poxa, eu planejei isso, poxa, aí às vezes culpa até Deus não tem nada a ver com isso. Ei, se você conhece Ele, e você anda com Ele, não se preocupe que Ele vai cuidar dos mínimos detalhes na tua vida. Isso que está acontecendo com você, é o próprio Deus que está dizendo, dá para te confiar em mim ou não? Enquanto tu não confiar direito em mim, tu vai ficar assim, chateado, tu vai ficar assim, triste, mas dá para te entregar? Pedro diz assim, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você sabe o que é lançar sobre ele toda a vossa ansiedade? Atenção, Diego, você, lançar significa, te prepara, lançar significa isso, lançar, você precisa lançar sobre ele os teus problemas, Senhor, pega, é teu. Aí sabe o que diz o Salmo 37,5? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Diga para o seu vizinho, quem vai fazer tudo, todo mundo assim, quem vai fazer tudo? Ou você confia ou não confia. Vocês lembram do deserto? O Senhor chega e diz assim, ei, o povo está murmurando, pois eu vou mandar pão do céu e carne do céu, de manhã e de tarde. Mas tem uma coisa, Moisés, não guarde para o outro dia. Sabe o que muitos fizeram? Guardava com medo que faltasse. No outro dia estava o quê? Cheio de bicho. Aí Deus disse, está vendo? O povo não confia em mim. Eu não mandei hoje, de manhã e de tarde. Diz para o teu vizinho, você me mandou hoje? Amanhã? Depois da manhã? Semana que vem? Mês que vem? Ano que vem? Ele vai mandar. Sabe o que o Senhor ensinou naquela época? A gente depender diariamente dele. Talvez você não tenha nada para comer amanhã. Ei, aproveita para jejuar. Aproveita para fazer um jejum forçado. E quando tu estiver orando, vai acontecer um milagre. Tinha uma família orando, de 8 pessoas orando, tal. Aí chegou na hora do almoço, não tinha nada. Aí o chefe de família reuniu e disse, bora, vamos para a mesa, com os pratos, mas não tinha nada. Aí um dos filhos disse, mas pai, o que nós vamos fazer na mesa se não tem nada para comer? Sente na mesa, vamos agradecer a Deus pelo pão. Aí começou, pai, graças te dou pelo pão de cada dia. O Senhor tem sido fiel, e eu quero te agradecer por esse pão que acabou de chegar, meu Deus, muito obrigado, obrigado pelo pão, tu mandou, foi o melhor padeiro, e começou a orar, obrigado. Então, e um filho olhando, disse, é doido meu pai é doido.
Aí o padeiro foi passando, escutou aquilo. Aí ele olhou assim na vidraça, olhou e disse: olha, esses crentes são muito lesos. Olha, agradecendo, não tem nada, dizendo obrigado pelo pão. Rapaz, eu vou deixar essa sacola de pão aqui, vou bater e vou correr, só para eles pensarem que foi Deus que mandou. Bateu e correu, foi embora. Aí ele foi lá atender a porta. Quando abriu a sacola de pão: não disse para você, estudinho tal? Aí trouxe. Aí o cara veio e disse: não foi Deus não, foi eu que ouvi e eu entreguei. Ele disse: meu Deus é tão poderoso que manda até o Satanás trazer pão pra gente. Diga pro seu vizinho: se você o conhece, até o Satanás obedece e traz comida para ti. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Quem pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia, 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 aleluia. Eu preciso crer em quem? Eu preciso crer em? Eu preciso crer nas? Mas em último lugar, eu preciso crer. Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu pergunto: quantos aqui o braço do Senhor foi revelado? Quem nesta noite vai crer nessa pregação? Pois eu quero te dizer, quem crê nessa pregação vai receber o milagre. O impossível vai se tornar possível. Amém? Você precisa crer na pregação. Você precisa entrar sedento e dizendo: Pai, eu estou precisando de ouvir a Tua palavra. Eu quero através da Tua palavra ouvir. Fala comigo, porque eu preciso. Se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, se você crê nas promessas de Deus e você crê nessa pregação, o impossível vai se concretizar na sua vida. Olha, se prepare, porque nesses próximos dias Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai te visitar. Deus vai te visitar. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, na minha vida, porque fiel é aquele que fez a promessa. Mas eu preciso te dizer uma coisa: para o impossível se tornar possível, você não pode duvidar. Não duvide dessa pregação. Não duvide da palavra de Deus desta noite. Em Mateus 14:31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: estende a mão. Ele estendeu, tomou e disse ao homem: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro andou sobre as águas, não foi só Jesus. Mas só que ele reparou a força do vento. Ele começou a ver, e ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Nesta noite quero te dizer: não tire os olhos dele. Não tire os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos dele, você afunda. A Bíblia diz em Hebreus 12:2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, olhe, porque Ele é fiel. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Mas você quer receber o impossível? Você precisa perseverar em oração. Você tem que continuar orando. Você precisa continuar orando, clamando a Deus, porque Ele te ouve. Colossenses 4:2 nos diz: perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Você precisa orar, mas vigiar. Tem gente que ora, mas não vigia. Quando você não vigia, você pode dar uma palavra de morte e você pode perder a sua bênção. Você pode desfazer uma promessa que Deus fez. Você precisa confiar, você precisa acreditar e você precisa falar. Todo êxito é filho da perseverança. Amém? Todo êxito é filho da perseverança. O que fazer para o impossível se tornar possível? Não murmurar. Não murmure.
Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 10:10. Por favor, abra 1 Coríntios 10:10. Ai, como Deus é bom. Fazia tempo que eu não tomava suco de cupuaçu. Olha, me trouxeram suco de cupuaçu. Pensei que era água. Procure aí enquanto eu bebo cupuaçu. Alguém quer cupuaçu? Faz tempo que eu não tomo. Acharam? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sabe, a pior coisa é quando você tem uma promessa e quando você está passando pela prova e você começa a murmurar. A murmuração é o caminho da derrota. Você não pode estar murmurando, falando, poxa Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, murmurar significa xingar Deus. Por que aconteceu isso comigo? Por que tu não fez isso? Aí você está murmurando. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que eu tenho que fazer. A minha parte eu preciso fazer. Deus sabe fazer a parte dele. Amém? Mas para finalizar, o que fazer para o impossível se tornar possível? Gênesis 21:2. Gênesis 21:2 diz assim: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Agora olha o final da frase: no tempo determinado de que Deus lhe falara. Todo mundo, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Mais uma vez, no tempo de Deus. Diga para o seu vizinho: Deus vai fazer no tempo dele. Você quer esperar? Ou você quer apanhar? O problema é que a gente não sabe esperar. O problema é que a gente não sabe esperar. A gente quer dar uma ajuda para Deus, aí ajuda murmurando. Deixa eu te falar aqui. Quem determina o tempo na vida do homem é Deus. Deus já determinou o tempo certo, Eclesiastes 3:11. Deus já marcou o tempo certo para cada coisa. Ei, você está aqui porque Deus determinou que você estivesse aqui. Pois Deus já marcou o dia, a hora, o mês da tua vitória. Deus tem um caderno lá, Ele já anotou, está tudo anotadinho. Então eu quero te dizer nesta noite uma coisa que eu aprendi muito fácil, muito rápido. Por que tu vai se preocupar se Ele já marcou? Diga para o seu vizinho: esse teu relógio não funciona. O que funciona é o relógio de Deus. O dele não tem nem ponteiro. Amém? Tem coisas que aconteceu com você essa semana. Coisas desagradáveis aconteceu com você essa semana. Essa semana que passou, aconteceu coisa que nunca aconteceu com você. Deus está mandando falar isso. Que não aconteceu com você, que te chateou muito, que te deixou assim. Só Jesus na causa, não foi? Tem coisas que acontecem conosco que a gente não entende. Mas Deus não te chamou para entender. Tem coisas que acontecem conosco que agora nós não entendemos, mas mais tarde nós vamos entender. Jesus chega e diz assim: hoje vocês não entendem o que eu estou fazendo, só mais tarde vocês vão compreender. Às vezes Deus permite um mal para nos dar vitória e livramento lá na frente. Vou contar um testemunho. Saiu o irmão
Aí foi dar na chave e o carro não pegava, e começou a gritar, começou a murmurar, abriu o capu, foi lá, remexeu e nada, entrou na casa, voltou. Então, quando ele foi lá dentro, e quando ele voltou, quando ele deu na chave, pegou. Poxa vida, pegou, aí foi. Quando ele sai, ele vai na estrada principal, estava interditado. Uma carreta entrou num carro que vinha saindo desse condomínio. Você sabe quem era para estar lá? Ele. Diga para o seu vizinho: Deus te livrou de uma carreta. Às vezes você chega, pô, cheguei atrasado. Diga glória a Deus, cheguei atrasado. Às vezes você nem acordou. Poxa, eu não acordei, eu tinha um negócio sério. Mas Deus tem coisa mais séria do que você. Ele preservou a tua vida, porque Ele te ama, Ele te deu escape. Eu quero finalizar. Quem determina o tempo na vida do homem é Deus. Jesus demorou mais 2 dias para ressuscitar Lázaro. Ele poderia ressuscitar naquele dia mesmo, não, ele disse, demorou mais 2 dias. Existe o tempo certo para o impossível se tornar possível na tua vida. Espere em Deus e tu verás a sua glória. Eu quero concluir. Talvez você esteja no momento sentindo muita dor. Um momento de tristeza, de angústia, de aflição. Esse deserto que tu estás, eu quero te dizer que tem fim. Eclesiastes 3 diz, tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes diz que tem tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar, tempo de rir. E Mateus 5,4 diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Salmo 30, verso 5, para finalizar, diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Feche teus olhos. O Deus do impossível, Ele está aqui. O Deus do impossível está aqui. Eu quero que você se prepare, se você puder ficar em pé, por favor. O Deus do impossível está aqui. Eu quero orar por você que está precisando. Eu preciso de algo impossível. Eu quero orar por ti. Vem aqui, eu quero orar por ti. Silencia medo em mim. Silencia medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Quero orar por ti. Sim, eu creio em ti. Eu creio, eu creio, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, Deus, eu creio. Sobrenatural. Vem, Balabaxude, canta. O Deus do impossível vem. Aleluia. Transformar o meu coração. Transformar o meu coração. Sim, meu Deus. Deus que a morte já venceu. Vivo está dentro de mim. Vivo está Eita, Balabaxude, dentro de canta. mim. Sim, eu creio em ti. Só quem crê, só quem Eu crê. creio em ti. Eu creio também, Senhor. Pelo sobrenatural. Sim, eu creio.
por você, eu quero orar por você. Para o impossível se tornar possível. Aleluia. Xerebe canta. Eita, ela baixou e canta. Aquele que era de Eita. mim. Eu vejo muitas águas. Eu vejo muitas águas. Como se fosse um rio. E o rio está sendo balançado por um vento muito forte. E as águas estão tremulando, estão agitadas. Deus está agitando as águas. A Bíblia diz que todas as vezes no tanque de Betesda, quando o anjo agitava as águas, o primeiro que entrava era curado de qualquer enfermidade. Nesta noite, o Senhor está agitando as águas e o milagre vai acontecer, o impossível. Aquele que Eu vejo milagre. Eu vejo uma aliança quebrada. Eu vejo uma aliança quebrada. Mas eu vejo uma nova, como se fosse uma polca. A polca está descendo, uma outra descendo em cima da outra. E essa é toda de ouro. E ela está entrando na outra que está quebrada. E essa de cima, de ouro, entrando na quebrada, está restaurando a quebrada. Eita, laba cheia. Deus vai restaurar um casamento. Deus vai restaurar um casamento. É impossível. É impossível para essa pessoa. É impossível não andar na carruagem. Mas quem vai fazer é Ele. Você já ouviu falar dele? Você o conhece? Se você não o conhece, eu o conheço. Ele vai fazer o milagre no teu casamento. Ele vai restaurar o teu casamento. Ele vai lá, canta. Não dê por perdido. Nem tudo está perdido. Show de cantará cheia. Nem tudo está perdido. Show de cantará show de caia. Ei, checamarra decoa. Deus é poderoso. Servimos um Deus vivo, um Deus de poder, um Deus de unção, um Deus de graça. Senhor, te apresento meus irmãos, minhas irmãs que vieram aqui na frente. Eu preguei o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Faz o impossível agora. Faz o impossível na vida dessas pessoas. Ai, talabaia cheia. Faz o impossível. Faz o impossível. Ai, talaba cheia, cantaraba cheia. Que o impossível, Senhor, tu opere. Ei, talaba show de canta. Que o Senhor opere um milagre. Ai, tereba show e que o Senhor faça algo. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Deus, que o impossível se torne possível. Que o impossível se torne possível. Eu oro a Ti, confiando em Ti, que o domínio próprio, meu Deus, que o domínio próprio esteja na vida dela. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Espírito Santo controla o falar dela, controla o agir dela, controla a vida é dela. A vida dela pertence a Ti, Senhor. Espírito de Deus, continua fazendo a obra. Continua fazendo a obra. Ei, xarabá, show e cantereia. Camareia, show de canterebas. Riperebaço e cantereia. Shai, tarabá, shai, cantareia. A obra que foi começada vai ter um fim. A obra começada vai ter um fim.
uma obra perfeita, completa, porque Deus é fiel. Em nome de Jesus, Pai, para que teu nome seja glorificado. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. Você pode ofertar agora, você pode dizimar. Sai do seu lugar. Você pode ofertar, você pode dizimar. Aleluia. Sai do seu lugar. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Aleluia. Aleluia. O sobrenatural vai acontecer na sua vida, amém? Amado, deixa eu falar. Terça nós teremos aqui o nosso círculo de oração. Está sendo uma bênção, círculo de oração. Mas depois do círculo de oração, nós vamos ter o curso para batismo. 7:30 da noite, né? Nós temos o círculo de oração. Não demora muito o círculo de oração. Aí tem a oração e depois 7 horas. 7 horas o círculo de oração. Quando for 8 horas ela já me passa. Aí a gente vai estudar, amém? Quem vai se batizar? Levante a mão, quem vai se batizar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Então, terça-feira esteja aqui, que nós vamos começar aqui com o batismo, aula do batismo. Você vai aprender o que é batismo. Por que nós precisamos ser batizados? Amém? Então, porque tem gente que vai e se batiza assim na marra, não sabe nem por que foi batizado. Então, aqui nós vamos ter aqui cerca de pelo menos um mês de aula. Amém? Então vai ser bênção, em nome de Jesus. Então, terça-feira, depois do ciclo de oração, nós estaremos começando o quê? Isso. E quarta-feira nós vamos começar o quê aqui? Noite de milagres. Quarta-feira nós teremos noite de milagres. Então eu não sei qual o milagre que você quer, não sei o que está precisando, mas aqui vai acontecer milagres. Aqui é um lugar de milagre. Na casa de Deus eu vou provar. Eu vou provar. Está escrito no livro de Marcos. Marcos. Alguém abre Marcos. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão nova língua, pegarão em serpente com as mãos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles os curarão. Milagre, aqui fala de milagre. Ei,
Você que não é batizado com o Espírito Santo, venha, que o Senhor vai te batizar aqui. Também é milagre. Você que quer um dom espiritual, Senhor, eu quero um dom, Senhor, me usa. Aqui também fala de milagre. Então o Senhor vai fazer vários milagres aqui. Então, noite do milagre. Durante 7 quartas-feiras nós estaremos aqui, amém? Sexta nós teremos o culto de jovem, que está sendo uma bênção. E domingo o culto ao Senhor, amém? A nossa amiga Neia está nos visitando com a nenenzinha. Tem mais alguém nos visitando? Não, né? Então o que é que nós podemos dizer para a Neia? Seja bem-vindo, viu, Neia? Amém? Então vamos ficar de pé e vamos nos despedir para ir para casa. Terminando cedo hoje, olha aí, cedo, né? Olha como é bênção, amém? Dá para comer uma pizza ali, dá para comer uma picanha, não sei, o que vocês quiserem, tá bom? Comer uma pipoca, né? Uma pipocazinha. Levante suas mãos. Quem está feliz? Quem vai sair daqui crendo em Deus, crendo na palavra, crendo nas promessas e crendo na pregação? Pai, nós te louvamos por esta noite. Nós te agradecemos. Muito obrigado por nós estarmos na sua casa. Que o Senhor nos leve, Senhor, para os nossos lares, debaixo da tua paz, da tua proteção. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, meu Pai. Que o Senhor abra a janela do céu e derrame bênção sem medida, meu Deus. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto. O Senhor te dê a paz. Ramá, lugares altos. Amém. Que Deus te abençoe.